Meus irmãos, a exposição desta noite se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do verso 12 até o capítulo 2, verso 5. Abacuque 1, 12 até o 2, 5. Continuaremos as exposições em Abacuque. Abacuque, capítulo 1, verso 12 até o capítulo 2, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor, leamos com atenção e reverência. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção, e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta terei eu à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Até aqui, irmãos, a leitura. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, sem o Teu Santo Espírito, que nos ilumina, não podemos compreender Tua palavra, Deus. Por isso rogamos, tem misericórdia de nós, ilumina-nos, Pai. Ó Santo Espírito, ilumina o Teu povo para que nós entendamos Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Ao longo das Escrituras, muitos servos de Deus lutaram para entender por que os justos sofrem tanto, enquanto os ímpios prosperam. Esse é um questionamento que sempre foi feito na Bíblia e é feito até hoje pelo povo de Deus. Por que justos sofrem, enquanto ímpios prosperam e parecem ficar impunes? Jó, por exemplo, questiona a Deus e busca motivos sinceros para o seu sofrimento, enquanto seus amigos diziam, é porque você pecou, Jó. Jó não entendia, porque, na verdade, não, Jó não tinha cometido um pecado para ser punido por Deus. Jó não entendia porque ele sofria. Jó busca respostas para o seu sofrimento. Asaf, no Salmo 73, expõe sua inquietação, não entendendo como o ímpio pode se dar bem, enquanto o justo é perseguido, enquanto o justo não alcança benevolência diante do Senhor. Jeremias também luta para entender como Deus pode permitir que ímpios prosperem, e o próprio Abacuque, como estamos vendo aqui, expõe seu questionamento e fica perplexo com o fato de um ímpio ser usado por Deus para punir aquele que é mais justo do que ele. Essa é uma perplexidade, é uma inquietação do coração de Abacuque. Por que o ímpio, aquele que não serve a Deus, aquele que é mau, aquele que serve a Satanás, por que ele está se dando bem? E por que Deus vai usar o ímpio para punir o povo dele? Isso não faz sentido para Abacuque. Abacuque está perplexo com isso.
Então, todos esses exemplos, irmãos, de questionamentos que nós temos também, nos ensinam que nem sempre entendemos as respostas para os nossos questionamentos e aflições. Nem sempre nós entendemos por que passamos por algumas coisas, nem sempre entendemos por que Deus nos leva por caminhos difíceis. Esse foi o questionamento dos servos dele ao longo da Escritura. E Abacuque, então, está sofrendo com isso, porque a resposta que Deus dá para ele, lembrando que na exposição passada, Abacuque leva o seu questionamento a Deus, porque há injustos no seu país, Judá está pervertido, e agora Abacuque está dizendo: Senhor, até quando a violência aqui neste povo? Até quando iniquidade e injustiça? Aí Deus responde, e Deus diz: eu vou levantar os caldeus. Nós vimos isso no sermão passado. Só que agora Abacuque está de novo indo até Deus. Então o que nós temos aqui no livro de Abacuque é um diálogo. Abacuque fala, Deus responde. Abacuque fala, Deus responde. E a partir do capítulo 1, no capítulo 12, do verso 1, é a segunda resposta, é a segunda queixa de Abacuque. Deus já respondeu, agora Abacuque vai se queixar de novo. Então, é isso que está acontecendo aqui. Abacuque não gostou da resposta de Deus, essa é a verdade. Porque ele queria que Deus lidasse com o problema de Judá de uma forma diferente, talvez trazendo uma disciplina, mas não levantando uma nação ímpia para punir o seu povo. Então, Abacuque não gostou da resposta, e por isso ele vai reclamar de novo. Ele vai dizer: Senhor, por quê? Por que o Senhor vai fazer isso? Por que o Senhor vai usar o que é ímpio para punir o que é mais justo do que ele? Então, diante da resposta de Deus, a sua primeira queixa, Abacuque fica perplexo. Ele diz: não, não é possível, Senhor, não é isso que eu queria ouvir. Isso não é justo. Mas é nesse momento, irmãos, que Deus, é nesse cenário de aflição e inquietação que o Senhor mostra a Abacuque um caminho, o caminho dos justos. Como é que o justo lida com isso? Como é que o justo se comporta diante de respostas difíceis de engolir? Como que o justo se porta diante de Deus quando as respostas que ele ouve não são aquelas que o seu coração quer? Como é que o justo lida com isso? E Deus vai falar para Abacuque como é que tem que ser. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é Deus respondendo a Abacuque e dizendo para ele que há um caminho diante das aflições. Diante das aflições, Deus quer que os seus filhos continuem vivendo pela fé. Por isso, o tema da exposição desta noite é: em tempos de aflição, continue vivendo pela fé. Em tempos de aflição, continue vivendo pela fé. Nós já entendemos, então, o contexto deste livro. Judá está pervertida e Deus diz que vai lidar com o problema de Judá. Judá está vivendo em idolatria, Judá está vivendo em injustiça, Judá está oprimindo os pobres, está torcendo a justiça, fazendo aquilo que é injusto, e Deus diz: eu vou lidar com vocês, eu vou trazer os caldeus. Eu vou trazer uma nação terrível, uma nação ímpia. Eles vão vir correndo, eles estão longe, mas eles virão correndo. Não achem que vão demorar, porque eles virão correndo. Nós vimos isso na exposição passada. Então, diante desse cenário, irmãos, um profeta do Senhor, um homem justo porque cria em Deus, confiava em Deus, vivia com Deus, está sendo desafiado aqui a depositar sua esperança, sua fé unicamente em Deus. E, portanto, Deus quer entender, Deus quer ver como que Abacuque vai se sair, como é que o seu povo se comporta quando as respostas que Deus dá a ele não são aquelas que ele queria, que o povo queria, mas respostas que o próprio Deus dá. Porque se Deus tem que dar respostas para nós, sempre as quais nós queremos, então Ele não é Deus. Nós somos os deuses do nosso próprio destino, da nossa própria vida. Mas se Ele é Deus, então é Ele quem decide as respostas que Ele quer dar ao seu povo. E ao seu povo cabe confiar e crer na sua direção, na sua providência. Então, em tempos de angústia, continue vivendo pela fé. Do versículo 12 até o versículo 17, nós temos então a queixa do profeta. Essa primeira parte é sobre a reclamação, isso aqui é uma reclamação mesmo de Abacuque. O tom do discurso de Abacuque aqui não é um discurso tranquilo, ele está perdendo a cabeça aqui. Abacuque está profundamente perplexo e ele é até um tanto agressivo com Deus aqui, então ele está reclamando. E aí, do verso 1 do capítulo 2 até o verso 5, nós temos a resposta do Senhor. Então, o sermão está dividido nessas duas partes. Primeiro, o profeta reclama, depois Deus responde a sua reclamação. Então, vejamos o que diz o texto. Em tempos de angústia,
continue vivendo pela fé. Depois de ouvir a resposta dura do Senhor, Abacuque se apega àquilo que ele sabe, àquilo que ele conhece. Ele era um bom judeu, ele era alguém que conhecia a aliança, conhecia as promessas de Deus. Então, diante daquela dura resposta, imediatamente ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ou seja, a esperança do profeta ainda está acesa. Mesmo Deus falando que uma nação terrível virá para punir o seu povo, ele se apega ao que ele sabe. Deus é Deus desde a eternidade. Ele nos escolheu, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus Santo, por isso nós não vamos morrer. Quando Abacuque diz não morreremos, é uma afirmação, uma certeza dele. Ele está dizendo, nós não vamos morrer. Eu sei que vêm os caldeus, eu sei que eles estão vindo, eu sei que Deus disse que coisas terríveis vão acontecer, mas eu creio que nós não vamos morrer, porque Deus é desde a eternidade, ou desde os tempos antigos. E aí ele continua tentando entender o que Deus disse. E ele diz, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então Abacuque prefere entender que a resposta do Senhor, na verdade, não é sobre aniquilar o seu povo para sempre, mas é sobre disciplinar o seu povo. Abacuque sabe que Judá está em pecado, que Judá está em desobediência a Deus, e ele entende então que Deus está levantando os caldeus para disciplinar o seu povo. Então ele entende que Deus não vai aniquilar o seu povo, mas Deus vai disciplinar. Essa é a esperança do seu profeta, essa é a esperança de Abacuque. Só que o problema começa a acontecer no verso 13, porque vejam só o que diz o verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Em outras palavras, Abacuque está dizendo, Senhor, eu sei que nós temos pecado. E vejam que ele se coloca como mediador do povo. É só Abacuque que está falando com Deus. Mas ele diz no verso 1, não morreremos. Ele não diz não morrerei. Ele está se colocando como mediador do povo, ou seja, eu falo com Deus, mas e o que Deus está falando para mim também vale para o povo. Então ele está mediando essa conversa. É como se Abacuque dissesse, Senhor, eu sei que temos pecado, eu sei que temos agido com injustiça, mas Senhor, nós somos mais justos que a Babilônia ainda. Nós somos o teu povo ainda. Nós ainda somos o povo do seu pastoreio, o rebanho do seu pastoreio, tu és o nosso Deus ainda. Então como é que pode uma coisa dessa, Senhor? Como que o Senhor vai levantar ímpios, pagãos, que zombam do teu nome, que vivem em idolatria, para nos punir? Não faz sentido, Senhor. Como é que é isso? Esse é o questionamento de Abacuque. É isso que ele não entende. Como é que Deus pode levantar caldeus, ímpios, para punir o seu próprio povo? Abacuque não entende, irmãos, como é que Deus pode ser Deus da aliança e ainda assim mostrar um cenário de total caos. Talvez na cabeça de Abacuque passasse agora, e as promessas de Deus, e a aliança, e a promessa de vida, e a bênção sobre Judá, o que vai acontecer com isso? Se esses caldeus vierem, eles vão devastar, não vai sobrar nada. Parece que Deus está se contradizendo, Deus prometeu algo e agora Deus vai fazer algo que vai aniquilar seu povo. Coloquem-se, irmãos, no lugar de Abacuque e vejam o desespero dele, ele não tem para onde ir, ele não sabe o que será da sua nação, a sua nação tão amada. E aí então ele continua dizendo no verso 14, vejam só como ele é agressivo com Deus aqui. Abacuque não está de brincadeira, ele usa um discurso duro, ele continua dizendo, por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Homens, aqui ele está se referindo a Judá. É como se ele dissesse, por que o Senhor está nos fazendo como peixes e répteis, sem ninguém para liderar-nos? Ele está sendo tão ousado que ele está dizendo que o Senhor não está mais nos governando. O Senhor nos abandonou. Não tem quem nos lidere. Os peixes no mar e os répteis, a ideia do termo répteis aqui são pequenos animais que rastejam. Então, animais indefesos, os peixes, eles vão de um lugar para o outro, mas eles não têm uma liderança.
E Abacuque está dizendo que Deus fez os homens como esses peixes e répteis. Deus deixou eles sem liderança. Então vejam como é duro o discurso de Abacuque. Ele está sendo duro com Deus porque a sua perplexidade atingiu um nível tão grande que ele não sabe mais o que será. E aí continua, o verso 15 mostra que a Babilônia levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, ou seja, a Babilônia se alegra quando ela vem conquistando os povos. A ideia aqui, para quem já pescou, é que a Babilônia está tirando todos os peixes do rio e não está deixando oportunidades para mais ninguém usufruir dos peixes. Ela está tomando tudo para si. E por causa disso, a Babilônia se alegra e se regozija. O salmo que nós lemos e o texto de confissão de pecados mostram que Deus diz para não se orgulhar o soberbo da sua arrogância, da sua soberba, mas é exatamente o que a Babilônia está fazendo. Então, Abacuque perplexo termina no verso 17 dizendo: será que continuará por isso esvaziando sua rede e matando sem piedade os povos? Ou seja, será que por causa disso, então ela vai tirar peixes, vai esvaziar a rede, vai continuar tirando peixes, vai esvaziar a rede de novo, e assim por diante, até não sobrar nada? Até quando vai? Até quando vai essa opressão babilônica? Então, Abacuque está perplexo. Quantas vezes, irmãos, a resposta do Senhor aos nossos questionamentos aparece da forma como não gostaríamos? Quantas vezes Deus responde orações de forma totalmente diferente daquilo que esperamos? Abacuque orou a Deus, ele pediu uma solução, Deus deu uma solução, mas não foi a solução que Abacuque queria. Muitas vezes as respostas que Deus traz são respostas que parecem apontar para o esquecimento de Deus do seu povo. Nós vivemos dias difíceis na política, na economia, na sociedade como um todo. Nós vivemos dias de turbulência, nós vivemos um caos mundial, uma guerra prestes a estourar, não sabemos se vai ou não. E nós oramos, pedimos a Deus respostas e que Ele haja. E por vezes sentimos como Abacuque que parece que Deus ou não responde ou responde de uma forma que não queremos. Então o povo de Deus vive essas lutas, o povo de Deus vive essas tribulações. Deus sabe disso, Ele tem um plano. Abacuque apresenta a sua queixa ao Senhor e quando Deus responde parece que as coisas pioram. O cenário que já era difícil se torna um completo caos. Já tinha iniquidade em Judá, já tinha opressão, só que agora piorou. Agora a iniquidade vai aumentar e a opressão também, porque agora uma nação estrangeira vem para julgar. Abacuque deixa claro o que ele gostaria de ouvir, mas não é isso que Deus responde para ele. E a pergunta é: quando você ora a Deus, quando você clama a Deus, você está preparado para ouvir coisas que você não quer? Ou Deus sempre tem que responder conforme a sua oração? Ou Deus sempre tem que fazer a sua vontade? Deus sempre tem que mostrar que Ele é quem serve você e não você quem serve a Deus? Hoje em dia o evangelicalismo prega essas coisas. Se você orar e pedir a Deus, Deus vai ter que fazer, porque Ele prometeu. Prometeu quando? Onde está escrito isso? Ele prometeu fidelidade à sua promessa, e se você, a sua palavra, e se você faz parte do povo dele, então ele será fiel em cumprir os seus propósitos na sua vida. Mas quantas vezes nós vemos pessoas por aí questionando a Deus, porque Deus não está respondendo como elas querem? Então Deus deixou de ser Deus. Se Deus responde, tem que responder sempre do jeito que nós queremos, conforme as frases que nós oramos. Ele não é Deus, então ele é um mero servo nosso. Mas como Abacuque vai dizer mais para frente no seu livro, lá no verso 20 do capítulo 2, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele é Deus, e é Ele quem responde da forma como Ele quer. Agora, isso não significa que Ele não é misericordioso e compassivo, e nós vamos entender isso a partir do verso 1 do capítulo 2. Então, a primeira parte desse texto, como nós vimos, é uma queixa agressiva de Abacuque. Não é só uma reclamação, isso aqui é um tom agressivo. No texto hebraico isso fica claro, é um tom agressivo de Abacuque. Ele está
como que lutando com Deus por meio de palavras. Essa é a ideia. E agora Deus vai responder a queixa de Abacuque. Ele já fez isso uma vez, vai fazer isso na segunda vez. Lembrando que o tema da exposição desta noite é: em tempos de angústia, continue vivendo pela fé. Nós vamos entender melhor esse tema a partir de agora. Então, tendo apresentado sua queixa, irmãos, a partir do verso 1 do capítulo 2, o profeta se prepara para receber a resposta da parte do Senhor em uma torre de vigia. Isso aqui é muito interessante, porque era comum que os profetas do Antigo Testamento se colocassem como vigias. Essa ideia do vigia, aquele que está de serviço, pronto, esperando para ver se alguma coisa vai acontecer, para avisar os seus companheiros. Os profetas tinham essa função no Antigo Testamento, e Abacuque diz que ele vai fazer exatamente isso. Eu vou me colocar em minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. É interessante que Abacuque já se prepara para ouvir uma repreensão do Senhor, porque a frase que diz assim no texto, que resposta eu terei à minha queixa, literalmente quer dizer, que resposta, que retorno eu terei sobre a minha repreensão. Ou seja, ele está reconhecendo que ele foi duro, ele está reconhecendo que o tom dele para com Deus foi agressivo, e ele já está se preparando. Deus vai me responder, mas eu sei que eu vou ser repreendido já, porque eu fui duro com Deus. Ele já se prepara para essa repreensão. Então, essa frase, que resposta eu terei à minha queixa, passa justamente essa ideia de que retorno eu terei sobre a minha repreensão. É esperado que eu seja repreendido, porque eu fui duro com Deus. Só que Deus surpreende Abacuque. Deus não repreende Abacuque. Deus não é duro com Abacuque. Ele apenas diz, no verso 2, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então Deus diz, Abacuque, escreva a visão. Eu vou lidar com você depois. Depois a gente vai conversar, mas agora você escreva a visão que eu estou dando para você. Então ele teve uma visão e Deus quer que ele escreva a visão. E Deus diz para ele, essa visão ainda vai se cumprir. Ou seja, não é algo de agora, mas ainda vai acontecer. Só que ela se apressa, Abacuque, ela não vai falhar. Então, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E parece que o texto se contradiz aqui, né? Deus diz que se ela tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, mas se tardar, não vai tardar? O que é isso, né? É porque a primeira palavra para tardar aqui significa a ideia de demorar ou parecer demorado. Mas a segunda palavra para tardar significa atrasar, ou seja, Deus está dizendo, mesmo que isso aqui pareça demorar, não vai atrasar. O seu cumprimento vai ser exatamente na hora que eu determinei. Pode demorar para você, Abacuque, mas ela não vai atrasar. O cumprimento dela é certo. E qual é a visão, então, que Deus ordena que Abacuque escreva? Do verso 4 e verso 5 está a visão. Diz assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Deus começa a responder o questionamento de Abacuque. E quando Deus diz que ele tem que gravar essa visão sobre tábuas, o verbo gravar significa elucidar, esclarecer. Então Deus está dizendo, você vai colocar sobre tábuas essa visão, mas você vai deixar muito claro. Essa visão tem que ser clara, tem que ser lúcida, elucidada, porque todos têm que entender. Então a mensagem deveria ser simples da parte do Senhor. Abacuque deveria tornar isso simples. Deus está dizendo que a sua comunicação com o povo não é uma comunicação difícil do povo entender, para que aqueles que não dessem ouvidos à palavra do Senhor ficassem indesculpáveis, porque a mensagem seria simples, a mensagem seria muito clara, e a mensagem é, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé.
Em outras palavras, irmãos, o que Deus está falando, fazendo com Abacuque, é respondendo a sua queixa e dizendo: Abacuque, você tem duas opções. Ou você vai se preocupar e gastar suas forças com coisas que pertencem a mim, ou você vai confiar em mim diante de um cenário de caos. É o que Deus está dizendo para ele. Deus está dizendo: eis o soberbo, ou seja, veja o soberbo. É uma referência à Babilônia. A Babilônia é soberba. Deus está dizendo, e a sua alma não é reta nele. A sua alma não é reta nela. Ou seja, Deus já está respondendo o questionamento de Abacuque. Ele está dizendo: eu vou lidar com a Babilônia. Eu sei que eles não são justos. Se é justiça que você quer, eu vou trazer justiça. Eu sei que a alma da Babilônia não é reta. Eu sei que eles não são justos, eles são soberbos. Mas o justo viverá pela sua fé. Ou seja, quanto a você, Abacuque, e quanto ao povo de Judá, continuem confiando em mim. Vocês vão viver à medida em que confiarem em mim. Então Deus está mostrando para Abacuque dois cenários. Ou ele vai ficar questionando a Deus e buscando cuidar de coisas que pertencem a Deus, que não pertencem a ele, como controlar o tempo, controlar os eventos, buscar entender todas as coisas, ou ele vai viver pela sua fé, confiando em Deus. Se ele é justo, ele vai fazer isso. Então, em um cenário de caos, em um cenário onde a morte estava às portas, em um cenário onde parecia que todo o povo seria aniquilado e que não sobraria ninguém, Deus está falando: os justos vão viver. Os justos vão continuar vivendo. Como? Pela confiança que depositarem em mim. Aqueles que confiarem em mim, aqueles que depositarem sua esperança em mim, esses vão viver. É uma promessa do Senhor. Pode ser que todas as coisas se abalem ao redor, pode ser que uma nação ímpia e poderosa venha invadir Judá, pode ser que eles sejam levados cativos como foram, mas os justos vão viver. E a promessa se cumpriu, porque mesmo depois do cativeiro, os justos voltaram e reconstruíram o templo. Deus cuidou do seu povo, Deus cumpriu a sua promessa, e essa promessa se estende a nós até hoje, irmãos. Como é que nós vamos continuar vivendo em um mundo de incertezas, injustiças, opressão, malignidade, em um mundo onde a justiça é torcida? Como é que nós vamos continuar vivendo quando as respostas que Deus nos dá são respostas difíceis de engolir e de entender? Deus está dizendo: o justo viverá pela fé. O justo continuará confiando em mim, e por isso ele continuará vivendo. Não foi só Abacuque que passou por essas lutas, Jesus também passou. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A resposta que Deus deu para Jesus foi a que ele queria naquele momento? Não. Jesus, como homem, tudo o que ele mais queria, por estar sofrendo, por estar em dor terrível, tanto física como espiritual, tudo o que ele mais queria era que aquela dor passasse. Tanto é que antes da sua crucificação, ele chora, ele ora a Deus e diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus era homem como nós, ele tinha carne e osso, ele sentia dor. E ele queria que, se possível, aquele cálice fosse passado dele, que ele não sofresse aquilo. Mas ele diz: não seja como eu quero, sim como tu queres. E quando ele está na cruz, recebendo a ira do Pai, quando ele está sentindo o inferno sobre ele, ele clama: Senhor, por que o Senhor me desamparou? Por que, Senhor? Jesus também expressa a sua aflição a Deus. Mas ao mesmo tempo que ele expressa a sua aflição a Deus, ele continua confiando no Pai, porque ele diz: Deus meu, o Senhor ainda é meu Deus. O Senhor ainda é meu Deus. Então, em tempos de lutas, irmãos, de aflições, de dificuldades, Deus está nos dizendo que os justos viverão pela fé. Os justos confiarão em Deus. E à medida em que confiarem, à medida em que crerem em Deus, Deus promete vida. Você é justo, você não vai morrer. Você vai viver. E mesmo que morra, viverá eternamente. Olha só o que Jesus diz em sua palavra, em João capítulo 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Que promessa maravilhosa, irmãos. Já pensou como é que é a vida de um ímpio?
que olha para todo esse caos, para esse cenário terrível, no que o ímpio se apega quando todas as coisas estão caindo e desabando ao seu redor? Qual é a esperança do ímpio no amanhã? Ele não tem, mas o cristão tem. O cristão tem plena certeza e paz de que mesmo as coisas caminhando de forma difícil, aqui mesmo as coisas saindo como ele não quer, mesmo as respostas não sendo como ele quer, mesmo Deus fazendo coisas que ele não entende, ele tem uma esperança, ele se apega na promessa de que o justo viverá pela fé. Jesus mesmo diz que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem, todos vivem. Paulo aplica essa mensagem em Romanos 1,17, dizendo que o justo viverá pela fé. Em Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. Então, nós temos duas opções, irmãos, como cristãos. A primeira é tentarmos ocupar o lugar de Deus, buscando controlar os eventos, buscando ditar as regras de como as coisas devem ser, ou buscando fazer tudo convergir para a nossa vontade, para que tudo se encaixe dentro da nossa caixinha, do nosso cronograma, da nossa agenda. Ou nós temos a opção correta de viver pela fé e deixar o justo juiz administrar este mundo, deixar ele controlar o navio, deixar ele conduzir o leme e crer que ele está fazendo algo maravilhoso, que ele está conduzindo o seu povo para a glória. Então, creia nessa promessa. Diante das aflições e angústias que vivemos, Deus quer que continuemos crendo e confiando nele. Essa é a promessa do Senhor. Deus não promete para você vida fácil, Deus não promete para você riquezas, Ele vai dar para você se Ele quiser. Ele fez isso com servos ao longo da Escritura, servos fiéis. Jó era rico e era muito fiel. Se Ele quiser, Ele vai fazer de você alguém próspero, mas Ele não prometeu isso para você. Deus não prometeu para você que Ele vai curar você de todas as enfermidades. Deus não prometeu para você que você vai ser livrado de toda perseguição. Deus prometeu para você uma coisa: vida em Cristo. Se você se apegar a essa promessa e confiar que Ele é fiel para cumprir a sua promessa, então o mundo pode desabar ao seu redor. As coisas podem ir de mal a pior. Talvez você perca familiares por causa da fé. Talvez você perca seu emprego por causa da fé. Talvez você termine pobre, sem recursos. Mas você vai viver. A morte não será o último estágio. Ainda que você morra, você vai se erguer desta terra. Você terá um corpo ressurreto, à semelhança do corpo do nosso Senhor. Concluindo, irmãos, a exposição desta noite. A grande lição que o texto nos ensina é que em tempos de aflição devemos continuar vivendo pela fé. Foi isso que Deus falou para Abacuque. O soberbo, eu vou lidar com ele, Abacuque. Pode deixar, eu sei que a alma do soberbo não é reta, ele é injusto, eu vou lidar com a Babilônia no tempo certo. Mas o justo vai viver pela fé. Então, diante de todos esses questionamentos que você tem feito a mim, Abacuque, eu quero que você entenda que você tem que viver confiando em mim. Se você confiar em mim, você vai viver. Vida é prometida a você. E em Cristo, o cumprimento definitivo do texto acontece. Cristo é o cumprimento exato desse texto, irmãos, porque Ele foi o justo que viveu pela fé. E fé aqui no texto é tanto confiar em Deus como ser fiel a Deus. Qual é a implicação? À medida que você confia em Deus, que você vive com Ele, você é fiel a Ele, você o obedece. Isso é fé no texto. Jesus, em todos os momentos, confiou no Pai. Em todos os momentos. Mesmo no momento de maior luta, Ele confiou, Ele orou a Deus. Ele buscou forças em Deus. Mas o que Ele fez também? Ele foi fiel ao Pai até a sua morte. Então, Jesus Cristo é o justo do texto. Jesus Cristo viveu pela fé. Ele confiou em Deus o tempo todo. E Ele foi fiel ao seu Pai o tempo todo. Então, qual é o justo do texto? É Jesus. E se nós cremos nele, se nós confiamos nele, nós vivemos pela fé, nós também somos declarados justos por Deus. E a promessa que fica para nós é: nós não morreremos, mas viveremos eternamente. As coisas podem dar errado aqui, as coisas podem ficar difíceis, eu acho que vão, viu? A Bíblia diz que vão, mas nós vamos viver.
e nem a morte será capaz de nos impedir, porque quer a morte chegue, ou quer nós sejamos transformados quando Cristo voltar, nós seremos erguidos desta terra com um corpo de glória, um corpo ressurreto, um corpo perfeito, sem dores, sem enfermidades, um corpo que lançará fora todas as marcas do pecado, e nós reinaremos com Cristo para todo sempre. Portanto, irmãos, em tempos de aflição, continue vivendo pela fé. Creia, Deus tem cuidado do seu povo. Ele cuidou do povo de Judá, Ele continua cuidando da igreja, até o dia em que Cristo voltar. Que Deus nos abençoe.